Olá, multis! Você sabia que a habilidade de brincar com os sons dentro das palavras é um dos maiores indicativos de sucesso na alfabetização? Pois é, quando uma criança ela consegue manipular, ou seja, excluir, trocar, adicionar sons em uma palavra, ela está dando um passo gigantesco rumo à aprendizagem da leitura e da escrita fluentes. Mas calma, eu já vou te mostrar direitinho como desenvolver isso na prática, de forma lúdica e também significativa. Eu sou a Daniele Dotenhefner, do Instituto Multisaberes. E se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aproveita e já se inscreve, porque assim você não vai perder nada do que nós temos preparados aqui para você, ok? Vamos lá então? Esse é o quarto e último vídeo da nossa série especial sobre as subhabilidades da consciência fonológica. E hoje a gente vai então conversar sobre essa habilidade que é uma das mais avançadas e ao mesmo tempo a mais potente delas dentro desse processo de aprendizagem da consciência fonológica, ok? Que é a manipulação fonológica. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, os links vão estar aqui na descrição para acompanhar essa jornada que está imperdível, ok, gente? Mas afinal, o que é que significa manipular os sons das palavras? É quando a criança ela consegue mexer ali, pensar e mexer nesses sons que compõem a palavra. Então ela consegue, por exemplo, excluir um som. Vamos lá. Vamos tirar o V de gaveta e ver o que sobra? Ou então a gente pode trocar um som. Troque o som P por e que palavra vira? Ou então a gente pode ainda adicionar sons. Coloque K no começo da palavra asa e que palavra se transforma. Essas tarefas, elas exigem que a criança guarde essa palavra lá na cabeça dela, na memória, né? E aí ela vai ter que mexer, manipular esses sons e modificar essa palavra conscientemente. Parece simples, mas essa é uma das tarefas mais complexas para o cérebro desenvolver ali no processo de aprendizagem, ok? Por isso, então, que a gente diz que ela é uma das últimas subhabilidades da consciência fonológica que vão se consolidar ali no aprendizado. A manipulação fonológica, ela precisa ser trabalhada, gente, em dois níveis diferentes. Primeiro, a gente vai começar com o silábico, em que as unidades sonoras são maiores e também mais perceptíveis, né? Então, são as sílabas. E depois a gente passa para o nível fonêmico, em que o desafio é muito maior, pois envolve aqueles menores sons na fala que são muito abstratos, que são os fonemas, ok? Ao estimular essa habilidade, o aluno ele ativa áreas cerebrais que estão ligadas tanto à memória de trabalho, quanto à atenção seletiva e também à capacidade de segmentar e reconstruir a linguagem, o que é um verdadeiro treino para o nosso cérebro, para ele brincar ali, né? Aprender a jogar com os sons da língua. Então agora, gente, vamos desenvolver o que mais interessa, que é como desenvolver essa habilidade tão poderosa de forma lúdica e eficaz na nossa sala de aula. O ideal é sempre começar com brincadeiras orais que despertem tanto o raciocínio linguístico quanto o interesse dos nossos alunos, mas sem depender da leitura e da escrita. E para isso, a gente pode começar com um jogo. Divida a sua turma aí em dois grupos grandes. Eles podem ficar sentados no lugar deles mesmos. E aí você vai dar desafios sonoros como, por exemplo, que palavra se forma se eu tirar o K de casa? Ou que palavra se forma se eu trocar o da de tomada por T? Que palavra se forma se eu colocar o som S no meio da palavra pote, certo? Você pode dar ali um tempinho para aquela equipe pensar e se eles não souberem a resposta, você passa então para outra equipe tentar também. Faça sempre uma pergunta de cada vez e mantenha o clima de jogo. Mas lembre-se, é proibido usar escrita. O jogo deve ser realizado sempre oralmente. No início vai parecer quase impossível ali das crianças pensarem, mas aos poucos os alunos vão se acostumar com esse tipo de desafio e vão passar a adorar esse tipo de atividade na sala de aula. Também, gente, é possível fazer um outro tipo de desafio, né? Que essas crianças podem ter o período todo, né, do dia ali da aula para pensar. Então você pode levar, por exemplo, cartões como esse daqui,
com desenhos para a sala de aula e propor que as crianças tenham ali até o final do dia para pensar e tentar descobrir qual é o desafio para descobrir a palavra secreta. Então, olha só, tem um desenho de um livro, menos o vro, mais mão. A palavra se forma. Ou então, num outro nível, né, a gente vai no garfo, né, menos o fo, mais girafa, menos o gi, e aí que palavra se forma. Esse nível, como ele faz uma manipulação maior ali da palavra, né, são duas palavras que se juntam para formar uma outra, é um desafio muito maior para os nossos alunos. Então você pode dar esse tempo todo para eles, né, e sempre começar explicando, né, dando um exemplo anterior para que eles entendam o que é para eles fazerem. E depois você deixa esse desafio aí para eles contemplarem até o final do dia, ok? E aí você vai perceber se eles estão gostando, se eles não estão gostando. Você pode deixar fixo lá na lousa, deixar um cartaz bem grandão, né? Porque realmente esses desafios aí são um pouquinho maiores para eles, ok? Você pode também, gente, trabalhar aí na sua sala de aula com o jogo Consci-Sons, que trabalha todas as habilidades da consciência fonológica no nível silábico e também no nível fonêmico, ok, gente? Bom, esse jogo, ele traz desafios prontos, que estão coloridos e também que foram pensados para desenvolver todas essas subhabilidades aí da consciência formológica de forma divertida e também com intencionalidade pedagógica. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que ele foi desenvolvido. Bom, primeiro eu vou mostrar uma habilidade aqui que é a de exclusão. Então, casa menos o k, o que forma? Então, essa é um exemplo de exclusão fonêmica. E se a gente tiver uma exclusão silábica? Então, bolacha menos o chá, né, vai formar o quê? Que palavra resta, né? E aí, quando a gente vai para, então, a adição, a gente trabalha, e aqui ele tem várias cartas, né, gente? Sempre para mostrar essa habilidade, ele tem várias cartinhas que você pode trabalhar com seus alunos. Nessa habilidade de adição, você vai trabalhar casa mais co, vai ficar o quê? Casaco, certo? Então você vai trabalhando com seus alunos para que eles entendam o que é tirar um pedaço, o que é colocar um pedaço. Então, se eu fizer aqui no nível fonêmico, pia mais o, fica pião, certo? Então a gente vai ali trabalhando com as crianças e fazendo com que elas manipulem. É claro que às vezes, como no caso do peão, tem que fazer um ajuste ali na palavra. E aí a gente vai com essa criança fazendo com que ela também acesse o léxico dela e encontre ali a palavra que é pião, peão, né? Então ela tem que fazer esse ajuste para que ela consiga entender que palavra que está se formando. E também a gente pode utilizar aqui a troca, né? Então, por exemplo, a 4, eu vou trocar o quarto som, né? Então, o t por d, e vai se formar o quê? Quadro, ok? Então, aqui tem sempre várias cartinhas, né? Vários desafios que as crianças podem ali pensar. E também tem esse desafio no nível silábico, né? Então, por exemplo, aranha. Eu vou trocar o segundo pedaço, o r, por r. E o que vai ficar? Arranha, certo? Então, aos pouquinhos, as crianças com certeza vão aí adorar fazer esses desafios, certo? Eu faço ele com a minha filha e ela sempre gosta ali de descobrir, né, esses desafios, porque é divertido e também esse jogo, como eles vão jogar, você pode jogar tanto você, professor, contra os alunos, como também colocá-los depois que eles estiverem um pouco mais afiados ali, né? Primeiro você pode começar com o silábico, porque ele é um pouquinho mais fácil do que o fonêmico, e aí trabalha com as crianças e depois deixa eles jogarem nos pequenos grupos, né? Para que eles consigam desenvolver ali, prestar atenção e entender o que o jogo está pedindo. Enquanto isso, você passa, né, no meio das mesas e, claro, faz as intervenções que são necessárias. E aqui também nesse jogo, que foram as cartas que eu mostrei para vocês, tem esses desafios que são mais complexos, né? Porque daí você vai utilizar uma palavra, então caixa, menos o som chá, mais pirata, menos o som tá. O que forma? Você vai ter que conversar aí com as crianças, vai ter que trabalhar isso muito bem trabalhado antes, né? Então, nesses desafios diários, para que eles percebam ali o que forma. E aí sim, esse raciocínio vai estar desenvolvido, esse raciocínio linguístico, para que eles consigam brincar no pequeno grupo ali, né? Então, aqui, carro, né? Então, esse nível aqui é mais difícil porque ele é o fonêmico. Carro, menos o ro, porque, ó, percebam que eu tô tirando só um R, né? Então, vai ficar car. Certo? Eles têm que perceber isso. Eles não vão, eu não vou tirar o som
ro. Eu vou tirar o som ro, certo? Então, eu vou ficar car, e aqui mais tatu menos o tu, vai ficar carta, certo? Então, esse nível é um pouco mais desafiador. Então, você começa com o nível silábico e depois você traz ali desafios do nível fonêmico para que os seus alunos realmente percebam essa movimentação e essa manipulação que é possível a gente fazer de forma oral. É claro que depois eles vão perceber isso na escrita, vão fazer várias transformações. Mas se a gente consegue primeiro trabalhar isso na oralidade, para depois transformar isso na escrita, vai ficar muito mais fácil. E aí, gente, vocês já conheciam essa subhabilidade da manipulação fonológica? Conta aqui para mim nos comentários se você já trabalhou com ela aí na sua sala de aula e como é que foi essa experiência. Não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Nos vemos em breve. Até lá, multis!